E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje me deu vontade de falar de Data Science. Por que do nada, Lucas, você resolveu falar de Data Science? É pelo seguinte, vocês sabem que eu gosto de estudar coisas e transformar esse conteúdo que eu estudei em vídeos para o canal, em textos para o meu site, até mesmo em tweets no meu Twitter. E dito isso, né, por exemplo, eu gosto de olhar muito o Medium, que ele costuma ter uns textos bem legais que me dão uns insights, uma ideia sobre o que abordar. E eu me deparei com esse texto aqui que eu achei super interessante, né? A pessoa aqui no caso, todos esses textos que eu mostrar aqui na tela vão estar na descrição do vídeo. Ele faz um resumo de típicas perguntas que podem surgir numa entrevista para contratar um cientista de dados. Eu não sei o quanto que isso procede, mas pelo que o texto dá a entender, perguntas que poderiam ser feitas numa entrevista de emprego para a Apple, para o Facebook, para a Amazon, para a Netflix e para o Google. Aí eu achei, pô, legal, né? Acho que esse texto aí vai ter uns pontos interessantes de eu abordar aqui para o canal. Aí eu acabei me deparando com esse aqui, tá até marcado, essa pergunta aqui: qual que é a diferença entre um boxplot e um histograma? E eu vou falar para vocês que se eu tivesse numa entrevista de emprego para uma dessas empresas e me perguntassem isso, eu não saberia o que responder, pois o ideal é você ter bem estruturado na sua cabeça como que você vai responder isso. E eu fiquei pensando, realmente, em que situação, trabalhando como cientista de dados, de repente, vai ser interessante usar um boxplot ou um histograma, né? Vieram coisas soltas na minha cabeça, mas me deu vontade de estruturar melhor essa pergunta, a resposta para essa pergunta, e transformar isso em conteúdo para o canal. E é isso que eu pretendo fazer nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu pretendo abordar a teoria por trás de histograma e boxplot para tentar diferenciar um pouco, e no outro vídeo, código, Python. Vamos programar histogramas, boxplots e ver o que a gente descobre trabalhando com essas coisas e deixar o código disponível para vocês, aquele velho esquema de sempre, né? Eu até achei esse texto aqui bem legal também, eu também vou deixar na descrição, eu vou usar ele um pouco como base para o que eu vou explicar aqui para vocês. Esse texto fala de histograma e fala de boxplot também, mas assim, antes até de diferenciar um ou outro, vamos começar a entender, né? Quando a gente fala de ciência de dados, a gente fala de muitas ciências relacionadas, como machine learning, e uma que é fundamental é visualização de dados, né? Como ver, como interpretar de um jeito visual os seus dados. E quando você recebe uma montanha de dados na sua cabeça, a primeira coisa que você vai pensar é: o que eu faço? O que eu vou fazer com essa montanha de dados? Acho que uma boa forma de começar é tentar visualizar eles para ver se surge algum insight, alguma ideia do que fazer com eles. E quando a gente fala disso, a gente costuma falar de algo que é exploração de dados visuais. Usar alguma coisa para você explorar, começar a mergulhar e entender esses dados. E talvez uma forma de começar a entender os dados que você tem, seja lá quais forem, é montar um histograma ou boxplot dele, pois aí você vai... Tanto o histograma quanto o boxplot são representações gráficas dos seus dados que te ajuda a começar a entender o que significa eles, o que tem ali de interessante. Para a gente entender um pouquinho o histograma e o boxplot aqui num aspecto mais teórico, o que eu vou fazer? Pegar alguma coisa divertida. Então eu estou aqui no Kaggle. O Kaggle é um site que ele traz muitas bases de dados para o pessoal usar para ciência de dados, para machine learning, tem competições para ver quem chega nos melhores resultados. E eu acabei me deparando com essa base de informações sobre filmes da Marvel e da DC. Temos aqui 39 filmes da Marvel, filmes da DC, e eu vou construir histogramas e boxplot em cima deles. No
no próximo vídeo, principalmente. Nesse aqui eu vou pegar alguns dados e desenhar coisas com o nosso quadro, né? Como eu tenho feito muito ultimamente, pois eu acho que uma boa forma de entender essas coisas é pelo nosso quadro. Nosso quadro negro aí, no caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente, como vocês podem ver aí, você tem aqui informações sobre os filmes, por exemplo, Homem de Ferro, Hulk, por aí vai. Aí tem várias colunas aqui nessa tabela de informações. Rate, que seria a nota dele no IMDb, a nota no Metacritic, que é outro site de crítica, a duração dos filmes, quando foi lançado, enfim, questões de quanto que custou. Dá pra gente brincar com esses dados aí e fazer muita coisa. Como eu preciso de algum dado para visualmente aí desenhar com vocês, eu vou pegar alguns filmes da Marvel e da DC e vou pegar a nota deles. Para quê? Porque eu vou construir histograma e boxplot da nota de alguns filmes. E é isso que vamos fazer agora. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar para vocês tanto o histograma quanto o boxplot agora no nosso quadro. Que eu acho que, para explicar a ideia básica, tal, é uma forma bem interessante de fazer. Aí, o que vocês estão vendo no quadro? Eu já escrevi aí notas de filmes da DC e da Marvel. Né? Notas do Metacritic. Vamos tentar usar o histograma para ver o que a gente consegue explorar, entender desses dados. Né? Então, vamos lá. O histograma básico, ele é um gráfico, né? É um gráfico que tem eixo X, eixo Y, às vezes tem até o Z se for um histograma 3D. Eu gosto de exagerar o eixo X porque justamente minha letra é KB, tá? Então vamos lá, se o meu dado consiste em notas de filmes, o que vai ter no eixo X aqui é justamente isso, vão ser notas. Vão ser justamente notas dos filmes. O eixo Y de um histograma é sempre a frequência. Quantas unidades representam aquela faixa de informação? A gente vai entender isso. Então eu vou botar um F aqui só para a gente lembrar que é a frequência. Eu vou até botar assim, FREQ, porque é a frequência. Beleza, e ali embaixo as notas dos filmes. Aí a primeira coisa importante de eu saber... Beleza, não, tudo bem. Então, assim, aqui é frequência. Então, esse aqui, por exemplo, é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, esse é o ponto 3, aqui é o ponto 4. Talvez precise do 5, não tenho certeza não. Mas vamos deixar aí até o... Vamos botar o 5 também, vamos botar o 5. Beleza, o 5 também, show. Agora vem o primeiro dilema. Quantos pontos vão vir no eixo X? O que vai vir no eixo X? Cada ponto em X vai representar uma faixa de notas. E como a gente está usando o histograma aqui para explorar os nossos dados, descobrir alguma coisa deles, é difícil você saber exatamente quantos pontos que representam determinadas faixas você vai ter. É bom não ter muitas, senão vai ficar realmente difícil de enxergar alguma coisa, e se você colocar poucos pontos também, você também não vai ver muito bem distribuído o que acontece com seus dados. Então, a gente pode definir de algum jeito meio empírico, meio no chute, alguma maneira da gente definir quantos pontos o eixo X vai ter. Um que eu pensei aqui agora, que acho que para esse caso ajudaria, é, por exemplo, o menor ponto que eu tenho aqui é o 40. O maior ponto que eu tenho aqui é o 79. 79 menos 40... Vou usar o branco, né? Que senão vai parecer coisa de carnaval. 79 menos 40 dá 39. Ok. Se eu tenho um intervalo aí de 39 notas, para arredondar, para dar uma conta fechada mais bonitinha, vamos botar 40, né? Então é mais ou menos 40 aqui. Se o meu intervalo de notas aí for de 5 em 5, eu vou ter 8 pontos, porque 5 vezes 8, 40. Acho que 8 pontos e uma faixa que vai crescendo em 5 em 5 me parece razoável. Pode ser a melhor escolha? Não sei, a gente vai descobrir aí fazendo isso. Então a gente vai ter aqui 8 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou mais espalhado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez o 8 ali. Não sei se vai precisar, não. Cada ponto aqui, pessoal, vai representar uma faixa que vai de tanto a tanto. Vai começar do 40, obviamente. Então, de 40 a 45, esse ponto aqui é do 40 ao 45, vocês estão vendo? Esse cara aqui vai do 46 ao 51. Esse cara aqui, vocês estão vendo? 52 a 57. 58. Tá difícil fazer o 8 assim com a letra tão pequenininha. 58 a 63. 64 a 69. 70 a 74. 75. Não, peraí. 70 a 75. 76 a 81. Tá bom, acabou que nem precisou desse oitavo ponto aqui. Vou até apagar ele. Não precisou dele. Então, pessoal, eu tenho aí 7 pontos. Por exemplo, esse aqui está relacionado com esse. Esse aqui está relacionado com esse. Esse aqui está relacionado com esse, né? Então, esse cara aqui representa do 40 ao 45 e assim sucessivamente. Então, pessoal, como vocês veem aí, cada ponto representa uma faixa de notas. E o que eu vou fazer no meu histograma aí, basicamente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantos filmes, quantas notas eu tenho para aquela faixa. Ó, por exemplo, acompanha aí. Quantos filmes eu tenho aqui em cima que vão do 40 até o 45? Vamos contar. Eu vou usar até uma cor diferente para não misturar. Eu vou puxar esse cara aqui para o lado para não atrapalhar. Quantos filmes eu tenho aí? Eu tenho do 40 ao 45. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, do 40 ao 45. Esse aqui também. Esse aqui também. Então, eu tenho 3 filmes aí, 3 notas que estão na faixa do 40 ao 45. Então, eu venho aqui no nosso histograma e do 40 ao 45 eu vou marcar aqui 3. Então, eu vou marcar aqui 3. Beleza. Nesse ponto aqui do 46 ao 51, eu vou marcar quantos filmes tem a nota do 46 até o 51. Vou tentar usar uma cor diferente. Parece que nenhum. Então, o ponto aqui do 46 ao 51 vai ficar com 0. Vamos olhar agora do 52 ao 57. Então, do 57 aqui já tem 1, 2, 3, 4. Não tem mais nenhum outro. Então, nesse ponto aqui do 52 a 57... vai ter 4, tá vendo? É mais ou menos aqui no 4, teoricamente, tá vendo? Agora eu vou olhar do 58 ao 63, quantos que eu tenho? Do 58 ao 63 tem esse aqui também. Temos 3. Então tem 3, eu vou montar uma outra barrinha aqui do 58 ao 53 de 3. Aí eu continuo do 64 ao 69. Vou usar outra cor. Então, do 64 ao 69. Tem o 69 aqui, tem o 66. Acho que nenhum outro além desse. Então, ali eu vou marcar nesse eixo Y, o 2 ali. Do 70 até o 75, eu vou ter o 71. Só o 71, então eu só vou ter 1. Então, aqui eu vou ter apenas 1 ali. E para fechar, do 76 ao 81, sobrou o quê? Sobrou 2 ali. Sobrou esse. Então vai dar 2. Com essa cor aqui. Aí eu só vou fazer uma coisa que eu acho que ficou esquisito esse eixo X aqui. Eu vou representar de um jeito que fique melhor. Então esse cara aqui é do 40 ao 45. 46 ao 51. 52 a 57, 58 a 63, 64 a 69, 70 a 75 e 76 a 81. Acho que assim fica melhor. Ah lá, agora ficou bem melhor. Aí representa esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Beleza. Agora eu acho que fica mais fácil de explicar para a gente entender. Então, no fim das contas, o histograma, ele é um gráfico onde cada ponto marca uma faixa de valores e quantos tem daquela faixa de valores.
Se eu bato o olho aqui, eu já consigo ter uma noção que boa parte dos filmes de super-herói, eles têm uma nota mediana. Por quê? Porque a faixa principal assim de filmes está mais ou menos aqui por essa metade, tá vendo? Principalmente do 52 ao 63, um pouquinho no 64 para o 69, mas não muito. Mas boa parte dos filmes estão nessa faixa aqui, que não necessariamente é uma nota tão boa. Existem alguns filmes de herói com uma qualidade muito maior, que é aquele ali. E tem uns filmes bem porcaria aqui. Então nota que é muito mais fácil eu bater um olho num histograma e ter uma noção sobre os filmes serem bons ou ruins. É mais fácil eu perceber essas coisas no histograma do que simplesmente batendo o olho nos números soltos. Então, no fim das contas, se você tiver um conhecimento de estatística até bom, você consegue perceber, por exemplo, se a distribuição dos seus dados reflete algum tipo de função conhecida. Seja uma distribuição normal, uma distribuição exponencial, talvez. A gente fala tanto de Covid, no caso de epidemias, essas coisas, eu acho que é uma informação que um histograma pode te auxiliar. Ele mostra o quanto que os dados variam, né, mais ou menos os pontos mínimos e máximos dele. Então ele te dá uma distribuição como um todo dos seus dados. Em geral, a gente não usa histogramas quando a gente tem pouca informação, tipo o nosso quadro. Mas assim, obviamente eu só vou conseguir desenhar o passo a passo para vocês entenderem se forem poucos dados. Mas assim, um histograma costuma ser útil quando você, por exemplo, no nosso caso aqui, se você tivesse 100 filmes, 200 filmes, talvez os filmes de herói da última década, dos últimos 20 anos, coisas desse tipo, né? Mas observa como só de eu montar esse histograma aqui já me ajudou a enxergar muita coisa. Certo? Dito isso, agora vamos preocupar com o boxplot. Esse foi o histograma. Eu vou fazer o boxplot e aí a gente olha os dois e tenta ver o que um diz que o outro não diz. Vamos lá. Então eu vou descer aqui, pessoal, e aí o que acontece? Para você montar um boxplot, a primeira coisa que você precisa é ter os seus dados em ordem, do menor para o maior. Eu vou fazer isso aqui então, eu vou pegar... Eu vou anotar aqui as notas dos filmes que eu tenho aqui, da menor para maior. Beleza, eu tenho aqui agora os valores. O menor valor é esse, o maior valor é o 79 ali. E eu botei em ordem, do menor para o maior. Primeira coisa que a gente precisa para construir o boxplot é isso. Agora, o que eu preciso? Eu preciso saber desse conjunto de dados aí, qual que é a mediana. O que é a mediana? É o valor exato que está no meio, não confundir com a média. A média é eu somar esses 15 valores e dividir por 15. A mediana se eu botar esses caras na ordem, qual que vai ser exatamente o elemento que vai ficar no meio, né? Então, observa o seguinte, são 15 valores. Se são 15 valores, se você tiver 7 valores de um lado e 7 valores do outro, vai ter um que vai estar aqui no meio, né? 7 mais 1 mais 7 dá 15. Então vai ter 7 valores de um lado, 7 valores do outro e alguém aqui no meio. Eu quero saber quem é esse cara do meio. Isso é a mediana. Aí o que eu posso fazer? Eu posso contar, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, tenho 7 aqui. E desse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tenho 7 para cá, tenho 7 para cá. Quem que é exatamente a nossa mediana? É o 59. Então 59 é a mediana. Ah, Lucas, mas isso deu certo porque são 15 valores ímpar. E se fosse par? Qual que é a mediana se você tem um número par de elementos? Por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4. Qual que é a mediana aqui? Realmente, a mediana, você não tem um cara no meio aqui. Nesse caso, a mediana, eu pego os dois valores que estão no meio e tiro a média deles, divido por 2. Então, a mediana de 1, 2, 3, 4 é 2 mais 3 dividido por 2. Isso vai dar 5 dividido por 2, que vai dar 2,5. Então, a mediana de 1, 2, 3, 4 é 2,5.
Então, quando você tem um número par de elementos, você pega os dois que estão no meio e divide por 2. Se for ímpar, daí é fácil. Se for ímpar, é só pegar o cara que está no meio dessa distribuição aí, ponto. Beleza, então eu vou montar aqui o meu boxplot bonitinho. Eu vou montar... Opa! O bom é que o boxplot eu só preciso de uma linha. Isso facilita. Vamos supor que o 59 está aqui. Então, aqui está o 59. Então, esse cara aqui é a mediana. Legal. Agora, eu preciso dos meus quartis agora. O que são os quartis? Mas os quartis meio que representam onde está 1/4 ou 25% dos seus dados. Se você tiver um conjunto de dados, você vai ter 4 quartos. Né? 100% dos seus dados, você tem 25% deles, mais 25% deles, mais 25% deles, mais 25% deles. Então você tem 4 quartos. O boxplot, o diagrama de caixa, né? O boxplot vai te dizer isso. Mas para eu ter isso, todas essas informações que eu falei, eu preciso do Q1 e do Q3, né? Os meus, o seu Q1, o seu Q2 e seu Q3, que vai definir justamente esses quartis aí. Como é que eu obtenho o Q1, por exemplo? Como vocês viram, né, quando eu defini a mediana, eu meio que quebrei o meu conjunto de dados em duas partes. Você tem essa parte aqui e você tem essa outra parte aqui. Né, como se fossem dois conjuntinhos. Agora você vai pegar a mediana de um conjunto e a mediana do outro conjunto. Por exemplo, esse conjunto aqui, qual que é a mediana só desse cara? Só desse carinha aí? É fácil, é o elemento do meio que separa em duas partes. Se você observar, você tem 3 caras aqui e você tem 3 caras aqui. Então, sobrou um cara no meio, o 55, ele é o seu quartil 1, o seu Q1. É esse cara, esse aí é o seu Q1, ele é o seu primeiro quartil aí, o seu quartil 1. Agora eu preciso do meu Q3, que é o meu terceiro quartil. Aí mesma coisa, eu vou ter um cara aqui, 2 caras aqui, 3 caras aqui, e aqui também, um cara, 2 caras, 3 caras. Então a sua mediana desse segundo conjunto aí vai ser esse rapaz aqui, ele vai ser o seu Q3. Ah, Lucas, e o Q2? O Q2 é a mediana do conjunto como um todo. Então, o 59 eu já tenho ali. Vamos supor que o 69 esteja aqui. O 55 ele tem que estar mais perto, por exemplo, aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou efetivamente... Vou usar um azulzinho aqui. Eu vou fazer uma caixinha que justamente pega esses 3 valores aí. Até que ficou bonitinho aí, não ficou feio não. Lembrando que esse cara é o seu Q1, ele é o seu primeiro quartil. Essa é a mediana, o seu segundo quartil. E esse é o terceiro quartil. Beleza, eu estou começando a montar aí o meu boxplot. Agora eu tenho que computar o que eu chamo de intervalo interquartil. Ou para simplificar, vamos chamar ele de IQR. O que é o IQR? Ele é basicamente o seu terceiro quartil aqui menos o primeiro quartil. Basicamente é 69 menos 55, o que dá 14. Legal. Então, para eu computar o meu boxplot completamente, eu preciso do meu intervalo interquartil, esse cara, que é basicamente pegar o Q3, o quartil 3 menos o quartil 1, que dá 14. Tá, e daí? O intervalo interquartil ele é importante para eu computar o ponto mínimo e o máximo do meu boxplot, porque pode acontecer do meu boxplot ele ter outlier, que são pontos discrepantes, né, em relação à distribuição próxima e à mediana dos seus dados. Como é que eu computo isso? O ponto de mínimo, e tudo isso são fórmulas prontas, né? E se você usa algum software e tal, ele computa isso tudo para você. O ponto mínimo do seu boxplot é o Q1 menos o IQR, que é essa distância interquartil que computamos, vezes meio.
1 vezes 1,5. Ah, Lucas, por que a gente pega esse IQR, esse intervalo interquartil, e multiplica por 1,5? Basicamente, eu não sei. Um estatístico se juntou com outros estatísticos e falou, olha, temos o boxplot, precisamos tirar da nossa cabeça um jeito de saber se um ponto é discrepante ou não. Para o ponto ser discrepante, ele tem que estar, ele tem que ser menor que esse min que eu defini ou maior que esse max que eu defini. Mas qual min e max a gente define? Não sei. Aí um cara juntou com outros estatísticos e falou, olha, eu acho que se a gente pegar o Q1 e subtrair pelo IQR vezes 1,5, dá bom. E os caras falaram, beleza. E é isso. Foi uma coisa bem empírica. Basicamente, um cara achou que multiplicar por 1,5 seria legal. Eu não lembro o nome desse cara, mas é um estatístico importante, historicamente. E aí ele definiu as coisas desse jeito e é assim. Eu não sei explicar muito além disso, não. Então a gente meio que usa a fórmula desse jeito. Enfim, vamos fazer a conta, né? Temos 55 menos 14 vezes 1,5. Se a gente fizer essa conta, dá 55 menos 21, que dá 34. Ótimo, esse aí é o min. Vamos aproveitar e computar o max também. O max é Q3 mais IQR vezes 1,5 também. Mesma coisa, o cara foi definir esse max aí e definiu essa conta aí. Aqui vai ser 69 mais 14 vezes 1,5. Aí mesma coisa, 69 mais 21, que dá 90. Aí o negócio é o seguinte, se um ponto do meu conjunto de dados estivesse abaixo de 34, se eu tiver um filme com nota abaixo de 34, aí vamos dizer que essa nota é um outlier, um ponto muito discrepante dos meus dados. E se eu tiver um filme com nota acima de 90, ele é um outlier para cima. Então é como se fosse um teto aí do quão o razoável é os meus dados estarem nesse intervalo entre 34 e 90. Agora, no boxplot, normalmente, a gente faz o seguinte, na hora de definir o mínimo e o máximo, a gente vê o que é menor. O que é menor? O ponto definido por esse min aqui que eu calculei, ou o menor ponto real do meu conjunto de dados. No meu conjunto aqui de dados, o menor valor que existe é o 40. Entre 40 e 34, entre os dois o maior é o 40, então eu uso 40. Então eu vou botar aqui 40. O max é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Eu tenho 90 e a maior nota real é 79. Qual que eu uso? Dentre essas duas eu uso a menor, então eu vou usar 79. Então, meio que esse min e max define o que está fora do que seria um intervalo razoável, que é o seu outlier, para você saber se existe um ponto realmente discrepante no seu boxplot ou não, algo fora do normal, entre aspas, né? Fora do normal. Mas na hora de eu definir o ponto mínimo e máximo para eu representar visualmente o meu boxplot, no caso do ponto mínimo, eu olho, o que é menor? O min que eu calculei ou o menor ponto da minha distribuição? O maior dos dois valores eu uso. Então, no meu boxplot ali, eu vou representar o 40. Então, entre o 34 e o 40, o maior é o 40, eu vou usar o 40. Então, aqui no meu boxplot, eu vou traçar uma retinha assim, começando ali no 40. E o maior ponto, mesma coisa, 90, que foi o max que eu calculei, ou 79, que é o maior ponto que existe nessa minha distribuição. Entre o 90 e 79, eu pego o menor e ele vai definir assim esse ponto aqui máximo do meu boxplot. E é isso, montei o meu boxplot. Mas tá, e daí? O que isso aí significa, Lucas? Aí acho que é importante a gente colocar aqui o primeiro quartil, é esse cara, o segundo quartil é esse, e esse é o terceiro quartil.
Os quartis definem aonde está um quarto cada 25% do seu conjunto de dados. Então, o que eu sei, pessoal, vou pegar uma cor bem diferente aqui, por exemplo, verde. 25% dos meus dados estão entre 40 e 55. Então, 25% dos meus filmes têm nota entre 40 e 55. Legal. Outros 25% dos meus filmes têm nota entre 55 e 59. Aí você pensa, pô, eu tenho poucos filmes com nota baixa e tenho filme pra caramba com várias notas entre 55 e 59. Caramba. Isso significa que 50% dos meus filmes têm nota entre 40 e 59, assim, abaixo da média de 60. Então, você vê como é que os filmes de herói estão mal. Outros 25% têm nota entre 59 e 69. Né? E o último 25% tem notas melhores, entre 69 e 79. Então o Boxplot te ajuda de uma maneira complementar a ver o todo. Você consegue saber se existem filmes aqui no caso. Você consegue saber se tem filmes aqui no caso com notas ou muito baixas ou muito altas em relação aos seus dados. Você tem uma noção se o seu dado é simétrico. Por exemplo, se essa metade é um espelho dessa metade. Até é um pouco, né? Não totalmente, porque se você observar aqui você tem 4 unidades de diferença. Aqui você tem 10. Então, e você realmente vê que os filmes estão muito concentrados com nota entre 55 e 59. Então você consegue ver de um jeito mais fácil o que acontece com cada quarto do seu conjunto de dados. O histograma não te deixa ver a mediana, por exemplo. Aqui você consegue ver. E um ponto que é interessante do Boxplot em relação ao histograma, e acho que é até uma boa coisa de você falar com o entrevistador, é que às vezes você, por exemplo, igual naquela tabela que eu mostrei ali para vocês da Marvel e da DC, você tem muitas colunas de dados. Por exemplo, quanto que o filme arrecadou, quanto que custou, quanto que ele deu de dinheiro no primeiro fim de semana. Eu poderia montar boxplot de cada coisa e colocar lado a lado, ocupando pouco espaço da tela do computador ou de um papel. Se eu fosse fazer isso com o histograma, vocês viram o tanto de espaço... Vocês viram o tanto de espaço que o histograma gasta. Olha o tanto que gasta. O Boxplot não gasta tanto e ele deixa enxuto os seus dados para você bater o olho. Se você está comparando várias distribuições uma do lado da outra, o Boxplot é um resumo, é uma síntese muito estatística para você olhar do que o histograma. Mas o histograma, de maneira geral, te dá uma visão do todo mais completa, assim, quando você bate o olho, do que o Boxplot. Mas o Boxplot, ele resume bem uma série de pontos que é difícil de ver no histograma. Por exemplo, você não vai achar a mediana no histograma, enquanto você bate o olho no Boxplot, você vê na mesma hora, é o seu Q2. E, poxa, mas existe um ponto que é discrepante mesmo no meu dado ou não? No histograma é mais difícil de ver. O Boxplot tem uma regra exata que te diz, é a questão do 1,5 tal multiplicado pelo IQR. Por exemplo, vocês viram que 1/4 dos meus filmes está com notas entre 55 e 59. No histograma não dá para ver isso. Então, o histograma não é pior que o Boxplot não é pior do que o histograma. Os dois complementam bem um ao outro. Então, quando eu quero explorar dados para entender o que está acontecendo, com uma linha de código no Python, eu consigo gerar Boxplot dos meus dados e também do histograma. Então, não tem muito custo de gerar. Eu bato o olho nos dois e legal. Estou tendo um resumo dos meus dados assim para explorar, bem interessante. Então, você pode dizer que, por exemplo, o histograma você consegue ver melhor a forma dos seus dados, mas o Boxplot facilita você comparar várias distribuições diferentes, com o histograma é mais difícil. Com o Boxplot você tem a mediana dos seus dados, você consegue saber o que acontece com cada 25% dos seus dados, com o histograma não. Então um complementa o outro nesse sentido.
Tá certo, gente? Então, basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse resumo. No vídeo 2 eu vou programar em Python com vocês coisas legais aí desse assunto. E é isso, valeu e até a próxima!